Errar é humano? Com certeza é. Mas muitas pessoas se martirizam quando erram, não aceitando os erros. É claro que nós não devemos aceitar nossos erros e ficarmos contentes quando erramos. Precisamos buscar melhorar ao longo da vida e nos libertarmos dos nossos erros, dos apegos, das ilusões, das fantasias. Precisamos alcançar o máximo de pureza na vibração espiritual, para que não sejamos iludidos pelas coisas do mundo, pelas falsas tendências, mas que possamos ouvir a nossa intuição com clareza e precisão, e para que também possamos obedecer à vontade maior do universo, que somente pode ser sentida intuitivamente. Então, os erros são humanos. Erramos porque não somos perfeitos. Muitas vezes a nossa visão da realidade ela está ofuscada, está borrada. Por quê? Porque estamos em meio a uma poluição de sensações, a uma poluição de informações, um excesso de informações. Tudo isso faz com que muitas vezes não tenhamos clareza. Mas o que é preciso fazer para ter clareza? Silenciar um pouco os pensamentos, deixando a intuição fluir. Quando o ser humano faz isso, ele consegue alcançar a clareza no olhar, que faz com que suas escolhas sejam conscientes. E daí o indivíduo também se sente em paz consigo mesmo, porque a paz é resultante dos acertos nas questões da vida, dessa sensibilidade interior que permite ao indivíduo escolher corretamente. Mas mesmo assim, os erros acabam acontecendo. Seria bom se nós não errássemos. Mas nós podemos, ao longo da nossa vida, não apenas podemos, mas devemos, é uma responsabilidade nossa, refinarmos a nossa sensibilidade interior, a intuição, porque ela aponta o caminho. Então, quem se conhece a si mesmo, quem se desenvolve, quem procura compreender a vontade de Deus e viver conforme a mesma, vai ao longo da vida reduzindo a quantidade de erros, até que chega a um ponto em que se torna consciente e se deixa orientar pela intuição. Isso é a fé, a verdadeira fé é isso, é acreditar em algo que vem das profundezas do coração, não apenas acreditar em Deus, mas seguir aquilo que surge nas profundezas do coração como um reflexo da vontade de Deus dentro do ser humano. Isso é a fé. Muitas vezes, numa encruzilhada da vida, o ser humano ele não sabe para onde precisa ir. E mesmo que escolha um caminho, ele não sabe onde esse caminho vai parar, qual será o destino, mas surge nas profundezas do seu coração uma vontade autêntica, um sentimento intuitivo que diz: faça isso, vá por aquele caminho, siga aquela direção. E isso surge como uma certeza dentro do indivíduo, como uma certeza. E quando ele segue essa certeza, ele mostra e demonstra a força da sua fé e acaba chegando a algum lugar. E esse destino, por fim, lhe ensina alguma coisa. Muitas vezes não alcança os melhores resultados materiais, mas sim aprendizados na vida. Isso é o que importa. O que mais importa nessa vida é o que aprendemos, não o que conquistamos em termos materiais. É claro que as conquistas materiais são importantes também. Precisamos dela. Precisamos de uma certa estabilidade na vida.
As pessoas procuram uma certa segurança, mas não podem permitir que a segurança estrangule essa busca interior, que a segurança desvie a fé do ser humano, que a segurança soterre a intuição. Porque a verdadeira segurança, na verdade, é a fé. Quando o ser humano sente dentro de si que precisa seguir numa direção, mesmo não sabendo onde haverá de parar. Isso é a fé, esse é o caminho que nós precisamos seguir. E até o ser humano chegar nessa concepção, nessa segurança acerca de si mesmo, nessa clareza no olhar, nessa sensibilidade interior, muitas vezes ele erra várias vezes, até que ele descobre, por meio de experiências amargas, que é esse chamado interior que precisa ser obedecido. Mas quais são as pessoas que ouvem o chamado interior hoje e que seguem esse chamado interior? São poucas, porque a humanidade ela se tornou escrava dessa busca por segurança material apenas. Não que ela não deva ser buscada, que fique muito claro isso, eu vivo falando isso. Mas o que não pode ocorrer é um estrangulamento da vida interior, a desertificação do íntimo, porque muitas pessoas hoje têm em seu coração um deserto, um espaço árido onde nada nasce, nada floresce, nada se desenvolve. E por quê? Porque as pessoas estão muito aqui, no ego mental. O ego mental quer apenas segurança, e nada mais, segurança material. Já o espírito, ele quer se desenvolver. O espírito quer seguir o seu caminho de forma livre, quer se desenvolver. Nisso está o autoconhecimento, a verdadeira fé e a compreensão da vontade de Deus. Tudo isso não é lá muito racional. Como eu já disse, existe uma certa irracionalidade na vida humana. Irracionalidade não no sentido de paixões, mas irracionalidade no sentido de algo para além do ego mental e as suas imposições, os seus conceitos, os seus princípios, que na maior parte dos casos estão fundamentados apenas numa busca terrena, numa busca material. Então, na vida o ser humano corre o risco do erro. A vida é um risco em si, mas o ser humano não pode ter medo de errar. O medo faz com que ele deixe de caminhar, com que ele deixe de buscar, se conformando com verdades prontas, com uma vida cômoda, comodista, com a zona de conforto. As pessoas querem a zona de conforto, sendo que nisso está a morte. A zona de conforto é como um ninho, onde o pássaro permanece a vida toda, desistindo de voar. É como se o ser humano fosse um pássaro que fica sua vida toda no ninho. Ele não quer saltar para fora do ninho e aprender a voar, para construir depois seus próprios ninhos para se reproduzir. O ser humano quer ficar preso ao ninho onde ele nasceu. O pássaro que fizer isso, ele morre, ele não sobrevive. O pássaro não pode temer a queda. Ele não pode ter medo de cair do ninho. Ele precisa bater as asas. Ele precisa voar. E o ser humano pós-moderno, ele teme as coisas. E é por isso que existe hoje essa busca excessiva por segurança. As pessoas querem tudo garantido, querem tudo certinho, tudo ali calculadinho de forma precisa, de modo a não correr riscos. As pessoas não querem correr riscos, mas a vida é um risco. E os próprios erros fazem parte da vida humana, e errar é humano.
O problema não está propriamente nos erros, mas em repetir os mesmos erros sempre e sempre e sempre. E há pessoas que erram exatamente igual ao longo de toda a sua vida. E por quê? Porque não existe movimento dentro dessas pessoas. O espírito dorme, o espírito está indolente. É a tal da indolência espiritual, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Onde o espírito está dormente, onde o espírito dorme, o ser humano procura apenas a segurança material, ditada pelo ego mental, ou seja, a zona de conforto, o ninho. O ser humano quer permanecer a vida toda dentro do ninho, onde ele foi chocado. Mas isso não é a vida de fato, isso é apenas um existir. Muitas pessoas não vivem, elas apenas existem, porque estão presas aos seus temores. Eu não estou dizendo aqui que você deve jogar tudo para o alto, que não deve buscar alguma segurança, que você deve se desprender de tudo e jogar tudo fora. Não, você precisa de um equilíbrio. Você precisa se empenhar pela sua vida material, mas também não deixar de viver espiritualmente por causa disso. Até os religiosos, eles buscam o quê? Segurança. Eles querem ser bem-sucedidos materialmente. É isso que pelo menos 90% dos religiosos busca dentro das igrejas. Segurança. Uma zona de conforto, apego ao ninho. E como as pessoas sentem dentro de si uma falta de movimento, e a falta de movimento ela gera dor e insatisfação, procuram uma cura para isso nas religiões, mas a cura não está nisso. A cura está no próprio movimento do espírito. Quando o espírito entra em movimento dentro do ser humano, ele consegue uma ligação com planos mais elevados que o terreno. E assim surge a fluidez. E essa fluidez, ela é a verdadeira segurança, a segurança espiritual. Isso também é a verdadeira fé. Mesmo não sabendo onde vai chegar, o ser humano segue adiante porque existe dentro dele uma certeza espiritual. Então, até chegar nesse nível, até se conhecer minimamente para poder confiar no seu próprio taco, como se diz, o ser humano corre o risco do erro ou dos erros. E pode errar várias vezes ao longo da sua vida. Mas se ele procura de fato pelos princípios da vida, não no ego mental, mas sim na intuição, o indivíduo encontra o seu caminho e passa a dispor de uma bússola existencial que lhe aponta o caminho nos diferentes momentos da vida, mesmo correndo o risco do erro. Mas quem desperta essa vida interior, ele não teme mais tanto os erros e vê graça numa certa incerteza da vida, nessa busca que tem ao longo da vida, e não teme o inesperado. É no inesperado, desculpem, que estão as grandes surpresas da vida. A vida nos surpreende muitas vezes quando estamos numa encruzilhada, num momento difícil, quando buscamos por uma resposta, a vida nos surpreende. Ela nos traz as respostas de que precisamos. E para isso é preciso se entregar à vida. Quem não se entrega à vida, ele não se depara com essas coisas, porque fica preso, com medo de viver, com medo de errar. Mas os erros são humanos, é claro que precisamos buscar nos libertar deles, porque não é agradável errar. Surge um sentimento ruim quando erramos, quando deslizamos, quando tropeçamos. Mas é através dos erros e dos tropeços
que o ser humano vai conhecendo a sua vida interior, identificando a sua intuição. E chega uma hora que ele dispõe dentro de si uma sensibilidade para agir com retidão, com certeza, com uma profundidade, com uma clareza no olhar, com consciência. É preciso agir com consciência. E esse refinamento interior que permite acertar nas escolhas, o ser humano alcança através da própria vida. É vivendo que o ser humano descobre tudo isso dentro de si. Se ele não viver, ele não terá como um dia estar em poder dessa clareza interior, dessa sensibilidade, dessa intuição que permite intuir as coisas, porque é preciso intuir. Aquele que se prende às certezas do ego mental, ele não inova, ele não nasce de novo, como disse Cristo. Ele coloca o vinho novo em jarros velhos, como o Filho de Deus falou. E nós não podemos botar o vinho novo em jarros velhos. O que isso significa? Interpretando as palavras de Cristo, nós não podemos enquadrar as novas experiências que surgem segundo os velhos conceitos, porque daí nós acabamos deformando a própria realidade. Buscamos enquadrar a realidade dentro de velhos conceitos e assim invertemos tudo, torcemos tudo, nos afastamos do novo, do nascer de novo, da intuição, da vida interior, ou seja, da vida em si. O ser humano se afasta da vida, porque se prende a conceitos, e conceitos são palavras. Mas a vida é mais do que as palavras e os pensamentos. A vida é formada pelos sentimentos intuitivos. Não os sentimentalismos e as paixões, mas os sentimentos intuitivos, que apontam caminhos inovadores, onde o ser humano aprende de fato e onde ele evolui espiritualmente. E se ele se entrega a essa busca, a essa vida, vai aprimorando a sua vida interior, vai tornando cada vez mais clara e nítida a sua intuição, e assim os riscos de erros vão desaparecendo conforme essa fé vai se fortalecendo e o ser humano aumenta a sua capacidade de percepção da realidade. Certo, gente? Então, nós não podemos ter medo de errar. Sempre adiante é da vontade de Deus, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O ser humano sempre precisa seguir adiante, porque o perigo não está na frente do ser humano, mas sim atrás dele, quando ele se prende aos seus temores, quando ele é dominado pelo medo da vida. Então o indivíduo estagna, deixa de caminhar e assim também se perde, porque os temores o dominam. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!